Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Luiz Bosco e essa é a nossa live a respeito do tema ansiedade nestes e em outros tempos. Eu vou falar um pouquinho a respeito de ansiedade de forma geral, não somente no contexto que a gente está vivendo, mas também de aspectos gerais sobre a ansiedade, que é claro que estão também presentes no que a gente está vivendo atualmente. Você pode mandar comentários, você pode fazer perguntas, você pode fazer sugestões que eu vou estar acompanhando aqui e vou te respondendo. Eu sou psicólogo, tá? Sou graduado aí desde 2008 pela Unesp de Assis, interior de São Paulo. Sou mestre e doutor em psicologia pela Unesp também, professor do curso de psicologia, também do curso de artes visuais da Unifil, da cidade de Ourinhos. Esse tema ele é bastante comum, a gente vê ele sendo abordado de diversas maneiras por muita gente inclusive que às vezes fala coisas não muito interessantes, não muito construtivas a respeito desse tema. Então, a ideia aqui é trazer um pouco de reflexões com melhor fundamento a respeito disso. Esse tema da ansiedade faz bastante tempo que ele é bastante comentado em redes sociais, em televisão. Agora ele volta aí com algumas preocupações novas por causa do nosso período de isolamento, né? É, a ideia aqui é, então, dar algumas orientações práticas, sim, nós refletirmos juntos algumas questões sobre esse tema. Eu tenho a obrigação de alertar desde já que a gente não tem respostas fáceis, né? Não existe algo do tipo assim, como que desliga a ansiedade, ou como que liga, como que tira, né? E a gente vai entender o porquê. Já adianto que, quando se trata de uma situação mais séria, uma situação que perdura, não é? Que não é rápida, que já vem há algum tempo que está acontecendo, já vou adiantando que se trata de uma questão de uma intervenção profissional, de uma psicoterapia, algumas situações, talvez a medicação receitada por psiquiatra, não é? Se a gente vai debater, então, como que a gente pode entender, e eu creio que esse entendimento ajuda sim a gente se conhecer, o que é bastante importante, ajuda a entender esse fenômeno, desmistificar esse fenômeno, que é uma coisa que eu considero bastante importante, tá? A gente precisa tirar um pouco de um certo ar aí, de uma coisa muito misteriosa, não é? Do que seja aí a tal da ansiedade. Um tema que é preciso que a gente fale relacionado a isso diz respeito ao que a gente entende por saúde, doença, por normal e não normal. Na psicologia, a gente costuma usar o termo patológico, né? Que termo esquisito, né? Da onde que vem isso, né? A ideia de normal e de patológico, de normalidade, por incrível que pareça, está mais ligada a uma concepção estatística daquilo que é esperado que seja encontrado, constatado na maioria das pessoas. Como se fosse a norma, aquilo que deve ser seguido, aquilo que deve ser estabelecido como padrão, não é? Aquilo que é a régua que mede a todos nós. O que é uma ideia, assim, temerária, por quê? Traz muito de julgamento moral do que é certo e do que é errado, do que é aceitável, do que não é aceitável, do que é bom, do que não é bom, e também do que, às vezes, até do que é bonito e do que é feio. Entra nesse julgamento do normal e do patológico. A questão do patológico, ela vai mais aí dizer respeito, então, como eu vou dizer, a um estado
do nosso ser, não é? A como nós estamos, a como nós nos portamos, como nós nos relacionamos com as coisas, como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós estabelecemos aí nosso estar no mundo, nosso relacionar-se com tudo, consigo mesmo. Como assim? Não vou estender muito a discussão sobre o patológico, sobre o termo patos aí, não é o pato que vocês estão vendo na beiradinha do vídeo, não, tá? Patos aí de uma palavra grega, né? E aí que vem assim, sentido só de sofrimento, não é simplesmente de sofrimento, mas de estado de espírito, da relação que nós estabelecemos com o mundo, né? E aí, então, a gente precisa compreender que esses estados que a gente vê como alterações, que a gente vê muitas vezes até como doentios, eles são parte das diversas formas da gente habitar o mundo. Eles são parte das diversas formas de existirmos, de nos relacionarmos com as coisas, de nos relacionarmos com as pessoas. É importante a gente entender isso para a gente sair do lugar em que nós estamos acostumados a pensar situações difíceis, principalmente no que diz respeito ao sofrimento emocional, sofrimento psíquico, sofrimento mental. A gente precisa sair de um lugar em que a gente está acostumado a ver o sofrimento como algo que vem de fora, assim, né? Algo que invade a minha vida. Algo que como um caco de vidro que entra na minha mão, assim, então como se fosse um corpo estranho, que eu simplesmente extirpo. Essa é uma visão mecânica, na verdade o termo filosófico para isso é mecanicista, né? A ideia de que nós seres humanos, somos uma espécie de máquina, somos aí um grande aparato mecânico, ou desde os anos 50 para cá, as teorias cognitivas, com base nas teorias da comunicação, vão usar a metáfora computacional para explicar a mente humana, não é? Tem sua valia, mas é uma metáfora bastante limitada, justamente por quê? Porque a gente fica com essa ideia, então, de que aquilo que nos faz sofrer de alguma forma é uma coisa que simplesmente se extirpa, simplesmente eu arranco, né? Como se fossem assim situações de não saúde, situações patológicas do corpo que são mais simples, né? Então eu contraí um resfriado, é um vírus que invade meu corpo e altera o funcionamento dele e me faz entrar numa situação de sofrimento, de febre, né? De alterações respiratórias. Eu simplesmente extirpo com o meu sistema imunológico, ou então uma fratura que eu vou lá e corrijo, né? As questões que dizem respeito à mente, elas não funcionam assim. Só que nós estamos acostumados a um discurso que existe aí, utilizado por uma parte significativa da medicina, esse discurso mecanicista que vai ver, então, as situações de sofrimento como coisas assim que você pode isolar sem compreender a totalidade daquela pessoa específica, sem compreender as inter-relações entre suas diversas capacidades, seus aspectos emocionais e até aspectos menos compreensíveis, menos fáceis da gente expressar, não é mesmo? Menos simples da gente lidar, também fazem parte aí de uma situação de sofrimento, não é? Então é preciso que a gente se desloque desse lugar. Quando as pessoas perguntam para mim a respeito da ansiedade, a respeito da depressão ou qualquer outra coisa, muitas vezes vêm imbuídas dessa sensação de que é possível bater o olho
da pessoa, escutá-la por uns 5 minutos e saber o que ela tem, porque, infelizmente, essa é a prática médica de uma parte importante dos nossos colegas médicos, né? Que vão fazer, então, um diagnóstico aí com uma conversa de 5 ou 10 minutos, a pessoa já sai com o nome do problema dela, já sai, então, assim, né, rotulado, assim, ó, eu tenho tal coisa, eu sou tal coisa, e tá aqui a receita, então eu vou lá, eu vou tomar um medicamento que mexe comigo e me deixa bem. É preciso tomar muito cuidado com isso. O que nós somos não se limita a transtornos, o que nós somos não se limita a algumas características, né? Ah, o médico disse que eu sou ansioso, e é isso que nos limita, é isso que define o que a gente é. É claro que estou falando de uma questão que é parte importante da vida de todo mundo, e em algumas pessoas isso vai adquirir proporções que vão tirar a sua autonomia, que vão atrapalhar as suas relações com as outras pessoas, atrapalhar suas relações consigo mesmo, fazer entrar num estado em que predomina a preocupação, a maneira preocupada de existir, como alguns autores da fenomenologia vão dizer, que vai prevalecer, então, esse estado de estar, esse estado de sofrer, esse estado de sofrer, esse estando em sofrimento. Para algumas pessoas isso vai predominar. Mas a nossa preocupação é, isso não pode ser aquilo que nos define. Isso não pode ser aquilo que diz respeito a toda a complexidade daquilo que somos, né? É muito forte o discurso que tenta que tenta definir, que tenta falar da gente a partir de uma perspectiva essencialmente biológica, e mais especificamente uma parte do biológico que diz respeito ao nosso sistema nervoso central. É um discurso muito forte já de algum tempo. E eu vou falar um pouquinho dele agora. Bebam água, tá bom? Vou mandar um salve para o David, um oi aí para o Alexandre Mota, que mandou um comentário, mais para frente eu vou ler e vou comentar também. E aí, para G Martins, chamando a Meire e Letícia para assistir a live. Vem assistir a live, pessoal, que a nossa conversa aqui vai ser muito boa hoje. Como eu ia falando, é muito forte um discurso que nos define a partir do funcionamento do sistema nervoso central, de neurotransmissores, de áreas do cérebro ou coisa assim, não é? Tem um filósofo que eu gosto muito também da fenomenologia, o Merleau-Ponty, que ele questiona, não é? A gente vai se definir, então, por uma espécie de interioridade vazia? Como assim uma interioridade vazia? O que isso quer dizer, não é? Essas abordagens acontecem aí, definindo a gente, então, pelo funcionamento fisiológico, neurológico nosso, mas esse funcionamento neurológico, ele está ao alcance de quem, não é? Quando se fala, por exemplo, das nossas emoções, daquilo que nos define como seres humanos, estando no córtex pré-frontal. Ok, tudo bem, tá certo. O que eu faço com isso? Eu, enquanto o indivíduo em sofrimento, tá, pela ansiedade, por qualquer outro estado, o que eu faço com isso? Existe uma alteração, uma suposta alteração nas relações, no funcionamento dos neurotransmissores. Primeiro que até empiricamente é muito difícil de se verificar isso, né? Porque na prática essas pesquisas elas vêm da experimentação com substâncias e a observação dos efeitos dessa experimentação, não é? Os exames de imagem do sistema nervoso central, por exemplo, eles vão pegar alterações anatômicas, algumas alterações fisiológicas, não é? E não aí em nível sináptico, né? Não, pelo menos esses exames acessíveis. E aí, quando se fala, então,
que a ansiedade que eu tenho, que você tem, que alguém tem, é uma alteração em um determinado neurotransmissor, nas relações entre os neurotransmissores que a gente possui, a pergunta é, isso serve para quê? Porque daí coloca o entendimento dessa situação e possíveis formas de amenizar uma situação difícil, coloca-se aí numa interioridade inacessível. Por quê? Porque está aí no sistema nervoso central. O que eu faço com isso? Eu repito a metáfora do caco de vidro. O caco de vidro eu vou lá, né, posso pegar uma pinça, se for mais profundo, maior, eu vou lá, né, peço ajuda profissional da enfermagem, por exemplo, para retirar. E essas questões dos neurotransmissores, do funcionamento do meu sistema nervoso central, está acessível apenas às substâncias químicas, à medicação, algo sobre o qual eu não tenho autonomia, né, claro, preciso que seja diagnosticado, direcionado, receitado pelo profissional médico, preferência psiquiátrica. Mas se a gente se restringe a isso, a pergunta que fica é, o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com essa informação de que há alterações nos neurotransmissores? O mesmo vale para certas apropriações, certos usos do discurso psicológico, viu? Do discurso psicanalítico. Eu vou entrar na questão aí de que parte do nosso sofrimento a gente não compreende, não sabe nem de onde vem, mas é preciso também tomar cuidado com essas abordagens aí, essas apropriações que vão falar de um inconsciente inacessível demais, assim, sabe? De uma coisa assim que só é compreensível para iniciados. Então existe um mistério, um grande mistério, uma coisa muito assim profunda, sabe? Realmente a psicologia é um campo vasto, é difícil explicar em poucas palavras. Então, quando me perguntam, Luiz, explica a ansiedade. Claro que é difícil explicar assim em ritmo de verbete, em ritmo de Wikipédia. Lógico que é difícil, né? Mas eu vejo assim, tem gente que se apropria demais assim do mistério, então do absurdo, e coloca assim, olha, a resposta para os seus problemas está nas profundezas. As profundezas do quê? Da sua mente, da sua alma. Né? Quando isso se junta com o discurso religioso, é mais perigoso ainda, tá? Qual o problema com o discurso religioso? O uso da fé das pessoas para explorá-las financeiramente. Então aí as coisas assim, tá nos antepassados, tá numa certa herança dos antepassados misteriosa, assim, né? Então, assim, aí mais uma vez, o que isso serve para que eu compreenda minhas questões, para que eu compreenda minha relação com o mundo, comigo mesmo, com as pessoas? Aonde que isso chega? Para que serve isso, né? É tudo. Acaba que assim, esse conhecimento neurofisiológico pode acabar num conhecimento esotérico. Esotérico quer dizer que misterioso, iniciático, né? Algo assim que não é da compreensão de qualquer um. Da mesma forma, um certo discurso do inconsciente é preciso tomar esse cuidado. A mistificação, exatamente. A psiquiatria pode cair na mistificação também. A psicologia pode cair na mistificação. E o discurso religioso pode também. Não é? Muitas vezes falando assim, os problemas psicológicos, os problemas emocionais, eles se devem a influências de maus espíritos, influência demoníaca, de contaminação, de vibrações ruins, não é? Veja bem que eu não estou colocando aqui, então não tenho que acreditar em nada, não é isso. Tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba nas mãos de gente que pratica charlatanismo, de gente que quer arrancar dinheiro, sabe? Que qualquer coisa vai estar falando, isso daí é espiritual, então você precisa de mim, que tenho o dom que vem não sei de onde, porque só eu posso arrancar de você esse mal. Cuidado. Cuidado. O discurso de mistificação dos coaches também, né? Precisa tomar muito cuidado, hipnoterapeuta. Olha, basicamente, quem promete cura muito rápida, né? 3 sessões você está livre, 40 minutos você está livre, um remédio você está livre, uma bênção você está livre.
Gente, não vai nessa. Não vai nessa, né? As nossas situações que nos atingem existencialmente são complexas. Quando eu falo que são complexas, por favor, então não vamos cair de novo no erro de que elas estão num lugar misterioso. Elas estão em nós mesmos e nas nossas relações com o mundo e com as pessoas. O mundo, eu falo objetos, situações, tá? Estados de espírito. É aí que tá. É aí que estão as coisas que nos atingem, que nos afetam e que fazem de nós aquilo que nós somos. Então, tanto tomar cuidado com um discurso que coloca tudo na aura do muito misterioso, também tomar cuidado com o discurso simplista, de soluções rápidas, de respostas rápidas, né? De cura, uma cura assim, cura, pá, vai ser curado, uau! Tomar cuidado com isso, sabe? A gente tece relações, essas relações fazem de nós o que nós somos. Desde o momento que a gente nasce, a gente está tecendo relações com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo. E esse tecer relações, a gente vai fazendo, né? Pensa em tecer mesmo, costurar, bordar, tricotar, sei lá, fazer um tecido, né? Uma coisa, é um trabalho manual que a gente faz a instante de nossa vida, e nisso vão acontecendo incidentes, no sentido de coisas inesperadas, mas é até difícil falar o que não é inesperado na nossa vida, não é? A gente tem uma ilusão de racionalidade, de controle de tudo, mas muito do que acontece na nossa vida é inesperado. E algumas coisas não vão se encaixar muito bem. E aí a nossa vida continua sendo construída, vai se estendendo, e a gente não se deu conta que algo ficou ali não muito bem feito, não muito bem resolvido, ou até assim, bem feito demais, e pode estar, então, produzindo um sofrimento, e a gente não está identificando da onde vem. Já eu vou falar mais disso, tá bom? Pessoal que quiser fazer perguntas, então manda perguntas aí nos comentários, tá? Muito legal estar fazendo live, eu acho essa ferramenta muito interessante. Um abração para a Isabela, um abração para o Rodrigo, Daniel, meu amigo, que também pediu para falar sobre esse tema, Leonara, tudo bom, Leonara? Um abração aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Gostaria de falar, então, para a gente diferenciar um pouquinho, entender um pouco mais da ansiedade, a respeito da ansiedade pontual, situações de ansiedade, daquela ansiedade mais generalizada, que pode até atrapalhar bastante a nossa vida, né? O que eu vou chamar de ansiedade pontual? Acontece que a gente tem momentos de ansiedade ao longo do dia, todos os dias, tá? Vou chamar por enquanto de um nome genérico de ansiedade, por enquanto, tá bom? Então, por exemplo, você vai encontrar-se com a sua namorada, e aquilo faz você, então, ver a hora, você quer se arrumar, fazer a barba, lavar o cabelo, né? Procurar uma roupa melhorzinha, né? Você vai, então, se planejar para aquilo. Você cria uma expectativa. Ou você vai fazer uma viagem, né? Ih, faz tempo que a gente não faz viagem, né? Saudade de fazer viagem, né, pessoal? Vai fazer uma viagem. Então, você cria uma expectativa, você cria um planejamento. O que eu levo, o que eu não levo? Vai fazer um roteiro de viagem, não vai? Quanto que eu levo de dinheiro? Não levo dinheiro, levo só cartão, né? Anoto o telefone de alguém que eu vou encontrar lá. Como é que eu faço? Se o celular acabar a bateria... E assim por diante. Tudo isso é uma expectativa. E aí a gente costuma falar que há uma ansiedade aí. Aí a ansiedade a gente está compreendendo no sentido de reações que são fisiológicas também, que são reações comportamentais, e um estado mental que te coloca como? Que te coloca com gás, com pique, com energia, com vontade de fazer as coisas, com atenção, certo? Com disposição para organizar as coisas,
com disposição para pensar em detalhes, com atenção, não deixar escapar nada. Não é? Amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, e aí vem aquela ansiedade, tem gente que perde o sono, tem gente que demora para pegar no sono, não é? São situações de ansiedade pontual. Nessas situações de ansiedade pontual, via de regra, a gente vai ter reações fisiológicas que, inclusive, se tiver um pico maior, a gente vai estar falando de uma reação de estresse, e a gente vai ter também, então, esse estado de espírito, que é essa disposição para fazer as coisas. Tem até, na psicologia da aprendizagem, fala-se até de um nível mínimo, ou nível ótimo, termo técnico aí, um nível ótimo de ansiedade para a gente aprender. Por quê? Porque isso vai deixar a gente atento, vai deixar a gente alerta, não é? Vai deixar a gente, então, com uma capacidade para fazer as coisas com menos erros, não é? De corpo e pensamento presente de verdade, não é? Para algumas coisas, se a gente relaxa demais, se a gente tranquiliza demais, a gente faz sem atenção, a gente faz sem aquele elan, né? Sem aquele pique, aquela disposição, não é? Como, por exemplo, o pessoal que gosta de teatro, que tem uns aí comentando aí que gosta de teatro, como eu também gosto. O ator vai entrar no palco, ele faz toda uma preparação física e mental. E ele tem que entrar ligado. Então, um nível de ansiedade misturado com outras coisas, com medinho até, tem que ter. Porque tem que entrar atento, para não perder o tempo das coisas acontecendo, para não perder a ordem das coisas que você ensaiou, para não perder a forma como você ensaiou, não é? Para estar ligado, para estar ligado na reação do público, para estar ligado se algo inesperado acontece. Então, existe um nível de ansiedade ótimo. Se estiver ansioso demais, isso atrapalha. Chegar o público a perceber que, nossa, o cara tá tão ansioso, né? Daí não consegue desenvolver aquilo para o qual treinou, para o qual ensaiou. Trava, podendo chegar a situações limite de travar mesmo, né? A pessoa não quer entrar no palco, né? E se relaxar demais? Aí, se relaxar demais, aí entra de qualquer jeito, pode entrar com excesso de confiança, né, com salto alto, como fala no futebol. E aí, se relaxar demais, aí faz de qualquer jeito. Tá bom, né? Tá bom. Você vai fazer uma prova. Se for ansioso demais, é capaz de não conseguir fazer a prova, né? Esquece o RG em casa, pensando em concurso, né? Esquece caneta. Esquece de ver se a caneta está escrevendo, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, né? Não dorme e aí não consegue desenvolver direito a prova, né? Se for relaxado demais também, faz de qualquer jeito, faz com moleza, não tá nem aí, e aí faz aquela tranqueira. Então existe um nível ótimo aí de ansiedade para a gente desenvolver coisas que necessitam de atenção, de foco, certa presteza, certa agilidade, não é? Dirigir. A gente pode dar vários exemplos. Tudo aquilo que vai exigir, então, que você esteja com foco, que você esteja aí com energia, com disposição, com concentração, a gente pode falar, então, que existe um nível de ansiedade ótimo. Tá? Quando extrapola pontualmente, e aí a gente vai ter, então, tem formas de se lidar com isso? Tem formas de se lidar com isso, eu não vou falar dessas formas agora. Só quero diferenciar, então, da ansiedade aí que já toma conta da nossa vida, daquela ansiedade, então, que pode até mesmo atrapalhar a gente, né? Mandar um oi para Elisângela Souza, tá dando um oi aqui pra gente. Diferenciando da ansiedade pontual, a gente também tem a questão, eu vou usar um termo, o pessoal da fenomenologia, ele é mais familiar, tá? Mas relaxa que não vou ficar soltando muito termo técnico aqui, não. A ansiedade enquanto uma tonalidade afetiva,
Meu Deus, quem que falou disso, né? É um cara chamado Heidegger, tem gente que fala Heidegger, com H, tá? A questão aí a gente tem esses momentos de ansiedade, essa ansiedade pontual, certo? Acontece que a gente pode entrar, então, por um período da vida, e em algumas pessoas isso perdura demais, em estado de ansiedade que ele parece que consome o nosso existir. Então ele começa a metáfora que me vem é você pegar um pano, sabe? Uma flanela, uma estopa, e pôr num líquido. E aí absorve uma esponja, melhor dizendo, absorve assim, né? Aquela esponja absorve aquela água toda e fica empapada de água, assim, não é? Então, às vezes a ansiedade, ela fica empapada, ela encharca os mais diversos aspectos do nosso existir. Nossa relação com as coisas, com as pessoas, com o tempo, com o porvir, com o fazer as coisas. De maneira que, então, essa ansiedade ela acaba se tornando uma espécie de pano de fundo na nossa vida, um cenário presente na nossa vida o tempo todo. Ou ainda, uma metáfora emprestada aí da literatura, que não tem nada a ver com a ansiedade, tá? Como um pássaro que pousa no nosso ombro e não sai dali. E fica ali. Um pássaro como um corvo ou um urubu. Uma coisa medonha ali que fica assombrando a gente, né? E então essa ansiedade ela fica como uma espécie de estado permanente acompanhando a gente, ocupando a gente. E esse estado, muitas vezes, ele não tem clareza para a gente. Essa é uma ansiedade, pode ser sem clareza, sem nitidez. Aí é muito diferente daquela ansiedade pontual. Ah, você está ansioso por quê? Ah, estou ansioso porque eu vou fazer a live hoje. Mas a gente está falando aí, então, de uma ansiedade que é esse pano de fundo, que é esse cenário, que é esse bicho no ombro que nos acompanha, e que pode muitas vezes, assim, parecer sem forma, né? Da onde que vem? A gente fica com essa sensação, assim, que não é nosso, que vem de lugar nenhum, ou vem até, assim, parece que é de outra pessoa vindo para mim. Por isso, muitas vezes, as pessoas são impelidas, inclusive, para o discurso místico, para a prática mística, para a mistificação, justamente porque tem-se essa impressão que vem de lugar nenhum, né? Parece que é uma coisa assim, como que é distante, como um ruído de fundo que eu não identifico a sua causa, não identifico a sua natureza, né? É uma ausência que não é ausência, porque parece que não está ali, a gente não consegue ver onde está, o que é que está ali, mas acompanha o tempo todo. E essa ideia de tonalidade afetiva, então, é que aquilo parece que vai determinar o colorido da nossa vida, vai determinar que brilho que a nossa vida tem, não é? O Heidegger fala assim, tem aquelas pessoas que chegam numa ocasião social e todo mundo sabe que aquela pessoa alegra o ambiente. A gente pode perceber isso com algumas pessoas com relação à ansiedade, não é? Ela vai falar com você, aquilo tá estampado no rosto, aquilo tá estampado no jeito de falar, num jeito de olhar, e aquilo a gente fala assim, nossa, parece que toma o ambiente. A gente está falando aí de uma tonalidade afetiva. Isso determina comportamentos, mesmo aqueles comportamentos muito sutis que a gente não percebe ele assim com muita clareza. Mas esses comportamentos, né, são coisas concretas e transmitem essa ansiedade, passam essa ansiedade,
né? E a gente até assim, nossa, essa pessoa também me deixou ansiosa, né? Em algumas situações isso é mais nítido, aquela pessoa elétrica, 1000 por hora, assim, vamos fazer, e a gente fica assim, meu Deus, desliga, tira a bateria dessa pessoa. Em outras situações, é aquela ansiedade que trava, né? É muito comum que a pessoa até transpire, uma transpiração esquisita, assim. Porque a gente está falando, então, desse estado de ansiedade que acompanha o existir da pessoa e que pode chegar num limiar, como a gente fala tecnicamente, num nível que começa a atrapalhar a vida da pessoa. Tipicamente, a gente vai falar aí de uma relação entre compulsão, tá, e controle. Porque uma questão muito importante no que diz respeito à ansiedade, tudo que... Aí eu vou esticar essa palavra ansiedade bastante, tá? Porque se a gente ficar preso só a ela, a gente não compreende tudo que está envolvido aí, tá? A questão aí, muitas vezes, tem envolvido, está no funcionamento disso, desse jeito ansioso de existir, dessa tonalidade afetiva, né? Essa forma como nossa relação com as coisas, nossa existência está direcionada, ou está sustentada, melhor dizendo, né? Às vezes a gente está, então, aí em uma posição entre controle e compulsão, tá? Muitas vezes, o que eu ouço, a literatura também fala isso, né, da pessoa que está sofrendo ali com uma ansiedade intensa, é um receio de perder o controle sobre as coisas, receio de perder o controle sobre si mesmo, receio de perder o controle sobre o mundo. No transtorno de pânico, isso é mais evidente, vou perder o controle sobre tudo, se tudo fosse fugir do meu controle. E aí, então, sente-se esse pavor, esse receio de perder o controle e fica-se numa tentativa de reassumir esse controle sobre as coisas, não é? E aí entra essa questão, binômio controle e compulsão. Então, preciso que tudo esteja arrumadinho, que os lugares estejam arrumadinhos, que eu esteja arrumadinho, senão parece que já vai sair do meu controle e isso gera ansiedade. Cada detalhe tem que estar perfeito, tem que estar do jeito que eu quero, do jeito que eu estabeleci. Esse quero não é racional, não é uma coisa deliberada. Nada disso que a gente está falando aqui, é uma coisa assim deliberada, que a gente escolhe. As pessoas não escolhem ser ansiosas, isso é muito importante, viu? As pessoas não escolhem estar no estado de sofrimento mental, qualquer que seja. Não adianta nada falar para alguém que você conhece, que está no estado de sofrimento, falar assim, por que você não para de sofrer? Isso não existe, né? As pessoas pessoas ficam irritadas, ficam bravas, falam que é frescura, falam que é falta de Deus, falam que é qualquer coisa, sabe? E ficam cobrando, mas as pessoas, não é uma escolha nossa, não é algo que a gente vai lá deliberadamente. E não existe um botão, não existe um botão, uma coisa que desliga, um neurotransmissor que eu faço funcionar, né? Vamos funcionar, funciona. Não existe. Diz respeito à nossa forma de existir, à nossa existência. Então é algo amplo. E por ser algo bastante amplo, foge do controle, foge da nossa própria compreensão, foge da nossa percepção. O Merleau-Ponty fala que a gente fica tão habituado a uma circunstância com a qual a gente lida, se esquivando, porque ela produz muito sofrimento, qualquer forma de sofrimento, a ansiedade é só uma delas, que com o tempo aquilo faz parte do nosso existir de uma maneira que a gente já não enxerga mais, que aquele cuidado que a gente tinha, que a gente manteve, que aquela dor, aquele sofrer, aquele esquivar-se, a gente já não enxerga mais o motivo daquele esquivar-se. E ele faz parte de nós sem que a gente compreenda
sem que a gente compreenda por quê. A gente já não entende mais, tornou-se vamos dizer assim, eu vou inventar uma expressão, um hábito do nosso existir, e a gente perdeu de vista por que que ele existe, não é? Então, tipicamente na ansiedade, a gente pode ter uma situação de tentativa de controle muito estrito, o tempo todo vigilante para não perder esse controle, o controle sobre as próprias emoções, o tempo todo vigilante para não perder o controle sobre o que eu sinto, para não perder o controle, então, sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre os detalhes, os mínimos detalhes da minha vida. Só que a vida é inerentemente incontrolável. Só que é difícil para a gente entender isso. Que a vida ela é incontrolável por essência. Tá? E aí? Então aí sofre-se, vem o sofrimento. Por quê? Porque na nossa relação com as coisas, a gente percebe que é impossível o controle, mas a gente quer o controle. A gente quer esse controle. E aí, então, fica nesse sofrimento, nessa tensão. Vai fugir do controle, vai fugir do controle, vai fugir do controle. É que nem pegar gato arisco, assim, tentar segurar um gato arisco, assim. Tá? Não vai. Não vai. E aí, a companheira do controle é a compulsão. A companheira do controle é a compulsão. Então, quando não se consegue controlar, manter as coisas ali, não é? Nas rédeas, então daí arrebenta a represa, então daí tem-se todo aquele desgaste porque as coisas estão fugindo do controle, porque as coisas me transbordam, porque as coisas me extrapolam, e sempre vão, o mundo é maior que eu, o existir é maior que eu, né? É muito importante, quando eu falo de existir, a gente entender que o existir não é uma coisa do indivíduo que está aqui dentro, assim. O existir, ele é maior do que o indivíduo, porque o existir é o relacionar-se com o mundo, com as outras pessoas, envolve a intersubjetividade, não é? Então, tudo aquilo que me afeta é maior do que uma suposta interioridade, é maior do que o que geralmente a gente está acostumado a pensar essa psique, que é a caixinha preta ali do inconsciente, que é aquela coisinha trancadinha, né? E então, como as coisas são, por essência, fora do controle, porque o mundo não depende de mim, ainda bem, eu posso, então, apelar para a compulsão. Eu sei que as teorias psicanalíticas vão por outro rumo aqui, mas eu gosto desse viés mais descritivo, sabe? Que a fenomenologia proporciona para a gente entender como que funciona. E aí, então, a gente, diante da perda de controle, diante da impossibilidade de eu manter as coisas como eu quero, sentimentalmente, afetivamente, relacionalmente, socialmente, então, pode cair na compulsão. E aí come-se demais, bebe-se demais, fuma-se demais, compra-se coisas demais, né? Compulsão por comprar, por consumir, é a mais presente na nossa vida, é a compulsão por consumir, que se traduz em comer, em beber, que seja, mas a compulsão por consumir, por fazer coisas, por jogar videogame, por jogar jogos de azar. Qualquer coisa que daí a gente vai fazer em excesso. Tem gente que fala assim, parece que eu quero tampar alguma coisa, já escutei isso, né? É um vazio interior? É um querer colocar no seu alcance, colocar no alcance da sua existência mais coisas sob controle, tentando assim, agora tá tudo controlado, agora eu tenho, né? Uma coisa muito corriqueira de acontecer. A pessoa está preocupada com a própria saúde, beirando a hipocondria. Hipocondria é a prima da ansiedade, sem sombra de dúvida, né? Hipocondria, ficar sempre muito preocupado com doenças, pensando em doenças, não é? Às vezes até com doenças imaginárias, não é? E aí, então, a pessoa entra numa compulsão por comprar um remédio ou pagar um procedimento qualquer, ou comprar uma máquina de fazer ginástica qualquer, que nem vai usar, que nem vai tomar, mas pronto, comprei.
restabeleci um aparente estado de controle. E aí é que tá. Nós sabemos, nós intuímos que, na verdade, não se reassumiu o controle de forma nenhuma. O controle não foi reassumido. Consome, mas a gente não reassumiu o controle. O controle continua perdido. Mas, em algumas situações, para algumas pessoas, é muito nítido um ciclo de controle e compulsão. É muito nítido mesmo. As coisas estão controladinhas, tá tudo aqui assim. Em algumas pessoas eu observo, quando eu falo algumas pessoas, existencialmente, tá? É tanto na profissão quanto no dia a dia. Que assim, que a ansiedade está tão à flor da pele que faz tudo comedido. É tudo lento, é tudo assim, uma tentativa assim de, se eu fizer algo brusco, eu vou perder o controle. Se eu vivenciar uma emoção mais intensa, eu vou perder o controle. Se alguma coisa me tocar, vou perder o controle. Então fica assim, equilibrando aqueles pratos de circo. Fica equilibrando aquele prato, assim. Fica equilibrando. E aí a vida deu um sopro, perdi o controle. E aí pode cair na compulsão, não é? Pode cair na busca compulsiva por coisas. Via de regra, no nosso século XXI, é por consumir. E aí, então, eu já vou responder algumas perguntas, só terminar esse raciocínio aqui, depois passo para outros tópicos também. É preciso compreender, então, que esses estados que nos fazem sofrer, e a ansiedade é um deles, então eles não são coisas que a gente escolhe, que a gente decide, que a gente busca racionalmente, deliberadamente. Então, por isso também não é uma coisa assim, para de ser ansioso. Tá bom, desliguei a ansiedade. Não, também não. A gente vai precisar compreender como funciona essa ansiedade no nosso existir particularmente, lidar com essas circunstâncias nas quais eu vivo e nas quais a ansiedade exerce um papel, e aí, dependendo do tamanho que isso tem, vai precisar da ajuda profissional, porque o profissional ele vai usar o ouvir você para te ajudar, não é? Quando alguma pessoa procura uma orientação comigo, às vezes por WhatsApp, né, por Messenger, e vem com uma pergunta, né, direta e reta, mas eu entendo, porque a pessoa está procurando respostas, precisa de respostas, está numa situação difícil, e eu fico fazendo um monte de perguntas, eu quero que a pessoa fale, e todo psicólogo faz isso, tá? Mas aí é que tá. É preciso que aquela visão estreitinha que a gente tem sobre uma determinada situação, né, aquela visão limitadinha assim, que a gente amplie. Não assim, por que eu fico ansioso todo dia de manhã? Não, pera lá, como que é essa manhã que você está falando? Como que você se sente? Desde quando? Nos outros períodos do dia? O que é isso que você chama de ansiedade? Porque tem muita coisa que pode ter outros nomes. A gente tem que ter cuidado para a gente não limitar nossas experiências a um nome só. Aí a gente empobrece as nossas experiências. Mas eu já vou falar disso. Eu quero responder algumas perguntas aqui. Vamos lá. Tem uma de psicologia escolar, eu vou falar depois, tudo bem? Aqui um comentário. Há um problema quando o estado de alerta é quase constante. Sim, e aí é muito característico da ansiedade esse estar alerta o tempo todo. Também vai estar presente em outros estados mais específicos, tá? Eu citei o mecanismo de estresse, por exemplo. Ele tem uma série de reações fisiológicas que eu acompanho. O mecanismo de estresse, ele entra em ação quando a gente assusta. Basicamente isso. Então, situações inesperadas, potencialmente agressoras, potencialmente ansiógenas, potencialmente destrutivas. Alguém te fecha no trânsito. Isso te dá aquele pico de ansiedade que é o mecanismo de estresse entrando em ação. A gente acostumou a usar o estresse como uma palavra ruim, tá? O mecanismo de estresse é um mecanismo que a gente tem, mecanismo natural de defesa para a gente, aí defesa não psicanalítica, tá? Defesa mesmo, de frente ao mundo concreto, assim.
Mecanismo de estresse é um mecanismo evolutivo de lutar ou de correr, tá? Então você vai ter aceleração da frequência cardíaca, aumento da respiração, do volume da respiração, não é? Então, a aceleração da frequência cardiorrespiratória, provavelmente vai ter um pouco de sudorese, a boca seca porque a nossa digestão trava, né? Porque para lutar ou correr a gente não pode estar querendo ir no banheiro, as pupilas dilatam, não é? O tônus muscular aumenta, isso é um mecanismo de estresse entrando em ação. Isso vai ser prejudicial se a gente tem muitas vezes consecutivas ao longo do dia. E aí quem mora em metrópole, quem mora em São Paulo, né, David, na Grande São Paulo, tem que tomar cuidado, porque aí a gente está suscetível a sofrer picos de estresse consecutivos, e isso é prejudicial para a nossa saúde física e mental. Aí tem uma pergunta aqui da Evanilde. A ansiedade ao reverso, quando você tem que fazer alguma coisa, mas você não quer ir e fazer. Muito bem, a ansiedade quando ela nos trava. Ela trava a gente, aí a gente não quer fazer. Como eu disse, é muito interessante que a gente enriqueça aquilo que a gente está conversando aqui, enriqueça nossas experiências, buscando outros nomes, outras formas de nomear as coisas. E a gente está falando do medo, simplesmente, não é? É que quando a gente olha de perto, a gente vê que as emoções elas estão entrelaçadas. Elas não existem isoladamente. Eu gosto do filme Divertidamente, já até usei em algumas circunstâncias para falar do nosso humor, das alterações emocionais, não é? Mas eu acho que atrapalha um pouco a entender que as emoções elas são entrelaçadas e interdependentes. E elas se dão aí nesse pano de fundo existencial que é a nossa relação com tudo. Então, quando a gente está falando dessa situação, eu travo quando eu vou fazer alguma coisa, não consigo fazer. E tem gente que se recusa e fala, não vou, não quero. Tenho medo aí entrando em ação, né? Tenho medo entrando em ação. Isso está relacionado a questões particulares, né? Específicas de cada pessoa, mas muitas vezes esse medo de agir é justamente um receio do inesperado. O que vai acontecer? Isso não é racional, porque então muitas vezes quem está de fora fala assim, mas está com medo de tal coisa? Está com medo disso? Tá, e aí? Travou. A pessoa está com medo de subir em ônibus e não consegue subir no ônibus. E não vai. Não adianta se mostrar a pessoa, mas lá, ó, tá lá, não tem nada no ônibus, tem nada demais no ônibus. Né? É algo aí, então, que vem de suas condições de ser, não é? De sua história, e como eu já disse, foge de explicação, não tem uma explicação nítida, não é algo assim simples, que você enxerga, tá aqui a razão. Vai ser preciso compreender melhor, compreender profundamente aquilo que possa estar acontecendo. Mas sim, tem relação aí com a ansiedade, mas também tem relação aí com o medo. E aí muitas vezes não adianta simplesmente também falar, então, supere esse medo. Como assim supere esse medo? Você pode superar esse medo. Não, cara, não é algo tão simples assim, não. Não é algo tão simples assim. Às vezes está ligado a questões mais profundas que precisam ser melhor compreendidas e trabalhadas. É o Valdir daqui, é o Valdir, ele mesmo. Valdir foi meu aluno no curso de psicologia da Unifil. A ansiedade nos mobiliza para a vida. Como eu falei no comecinho, a gente fala aí de um nível ótimo de ansiedade, no sentido, então, de nós estarmos mobilizados, engajados para fazer as coisas. Se a gente relaxa demais, né, fica aquela malemolência, né, sem vontade de fazer. Que me faz lembrar, inclusive, do problema dos remédios psiquiátricos para combater a ansiedade. Conhecidos como ansiolíticos. Tem um nome mais antigo que não se usa mais, barbitúricos, não se usa mais esse nome, né? Que são esses remédios, então, para controlar a ansiedade. Ok, muito bem.
Em algumas situações, vai ser preciso mesmo, que a gente está falando aí de situações que podem ser extremas, que a pessoa pode se machucar. Uma ansiedade muito, muito intensa, tá? Pode aí, uma ansiedade extremada, que a pessoa está sentindo até que vai ter um treco, vai ter um ataque cardíaco, né? Mas a nossa questão é, a medicação, ela não resolve a ansiedade. Ela vai dar aquele controle que pode ser necessário por um tempo, por alguns momentos. Mas ela não cura a ansiedade. Não cura nossos problemas da ordem psíquica, ou existencial, como eu prefiro. Não resolve. A medicação, então, ela pode dar aquela segurada, mas se a gente está numa situação que precisa mesmo de intervenção profissional, tem que ter a psicoterapia. Tem que ter a psicoterapia. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer que nos ajudam, tem uma série de coisas que a gente pode fazer, tá? Mas quando é uma coisa mais intensa, tem que ter a psicoterapia, tá? E aí, a fala do Valdir aqui me fez lembrar do quê? Dos efeitos colaterais. E aí muita gente reclama depois de começar a tomar um medicamento ansiolítico, reclama assim, sei lá, por exemplo, meu marido está tomando medicamento ansiolítico e agora ele está sem vontade de fazer as coisas, dorme muito, tá meio apagadão, diminui a libido também, viu? Por quê? Porque então você pegou a ansiedade, ó, rebaixou. Com isso, você rebaixou o nível dessa disposição de fazer as coisas, dessa vitalidade, desse elan, desse pique de viver, de fazer as coisas, de dar atenção para as coisas, né? Então ficou ali, fica desanimadão, né? Aí muitas vezes a orientação psiquiátrica então vamos botar o antidepressivo junto para equilibrar. Aí deu aquela bagunça, não vamos botar mais. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Tá? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Né? Infelizmente, muita gente hoje procura o medicamento psiquiátrico à torto e à direito, né? Vai no clínico geral, por qualquer razão, já fala assim, aproveita e me dá remedinho para dormir, aproveita e me dá remedinho para ansiedade. Cuidado, bastante cuidado, né? Além do poder aditivo, viciante, né? Por isso que alguns são tarja preta, aquela tarja preta é um alerta para a capacidade de ficar viciado que aquele remédio tem. Tem que tomar cuidado com isso, né? E entender que para mudar algo que é tão profundo na gente, que dá os tons de nossa afetividade, que dá o colorido ou a falta de cor da nossa vida, a gente vai precisar mexer na vida. A gente vai precisar entendê-la, a gente vai precisar compreendê-la. Pensar no nosso passado, pensar no presente, analisar o porvir, o futuro, entender como que funcionam os nossos sentimentos, como funciona a nossa relação com o mundo, né? Aí, G. Martins perguntando aqui. Você acredita que procrastinar está relacionado com ansiedade? Pode, nem sempre, tá? Tá, procrastinação no sentido aí de ficar adiando as coisas que a gente inevitavelmente tem que fazer. Todo mundo faz um pouquinho disso, viu? Todo mundo faz um pouquinho disso. Pode estar relacionado com a ansiedade? Pode. Nem sempre, tá? Nem sempre. Tem outros fatores que podem estar na procrastinação e a gente fica aí demonizando a procrastinação. Tem que tomar cuidado que pode ser tanta coisa também, não é? A gente, estou sem ânimo para fazer isso que eu tenho que fazer agora. Você pode estar com fome, você pode estar bebendo pouca água, você pode estar dormindo mal. Quando eu falo estar com fome, você pode estar desnutrido mesmo, sabe? Se alimentando mal. Você pode estar numa situação desconfortável, você pode estar com outras preocupações, enfim. E pode estar entrando a ansiedade também. Aliás, isso me faz lembrar uma coisa que é a seguinte. Muitas vezes eu vejo, assim, meu trabalho como professor universitário, como docente, as pessoas falam que travam quando tem que fazer uma pesquisa, escrever um TCC, escrever um artigo, né, produzir algo do tipo assim. Ou simplesmente aprender um determinado conteúdo, aprender uma técnica, aprender uma matéria. Sabe que muitas vezes o
que dificulta a nossa aprendizagem não são limitações intelectuais, e aí a gente, né, não está conseguindo aprender alguma coisa, corre e fala assim, eu sou burro, eu não tenho capacidade para isso, não tenho talento para isso. Muitas vezes o que está atrapalhando nossa aprendizagem é a ansiedade ou quaisquer outras questões emocionais, tá? Que aí, assim, não se trata de uma falta de capacidade intelectual. É simplesmente uma questão emocional que está travando a gente. Então, por exemplo, quando vai escrever o TCC, fica travando porque fica pensando lá no resultado final, fica pensando lá na banca. No caso do TCC, a apresentação oral do trabalho é a menor das preocupações, porque para chegar lá quer dizer que o trabalho está bom, está minimamente bom, né? Mas aí então a pessoa vai escrever e fica sofrendo. Muitas vezes o que eu falo é assim, bota no papel as ideias, depois faz correção ortográfica, depois faz a BNT, depois faz uma revisão conceitual, depois conversa com o teu orientador para ver se está bom. Primeiro bota as ideias no papel, depois, né? Primeiro vem a boa vontade, depois vem a elegância, né? Primeiro vem a vontade, depois a técnica, né? A gente falava no teatro assim, primeiro vem a vontade de fazer, depois vem a estética. Como ajudar pessoas próximas que sofrem com ansiedade? Excelente pergunta, Rodrigo. Abração, Rodrigo. Como eu já disse, então, primeiro de tudo, a gente não pode ficar julgando as pessoas. É difícil. É difícil. A gente não é santo, né? A gente não é Madre Teresa de Calcutá, que tem paciência para tudo. A pessoa em uma situação de sofrimento psíquico ou existencial, a pessoa que está isso, uma existência difícil, com esse sofrimento que é inexplicável, que não sabe de onde vem, ela não fica que nem um gatinho perdido num terreno baldio com o zoião desse tamanho, miau, me ajuda. Eu vejo que muitas vezes tem gente que pensa que a psicologia é isso, que você vai ajudar aquela pessoa coitadinha que está sofrendo, ai que dó, ai que fofo. Na maioria das vezes a pessoa em uma situação severa de sofrimento mental, ela não tá fofinha, viu? Muitas vezes a pessoa numa situação de sofrimento mental, ela fica chata, tá? Credo, um psicólogo falando isso. Gente, tem que dar nome aos bois e jogar limpo. Quando você tá querendo ajudar alguém, com ansiedade, com depressão, qualquer outra situação, inclusive situações bem severas, você tem que entender que a pessoa provavelmente não esteja a fim de colaborar, provavelmente ela não entenda que você quer ajudá-la, talvez ela não enxergue a necessidade de ser ajudada, tá? E ela tá ali numa situação em que aquele estado em que ela se encontra tá impedindo ela de enxergar outros aspectos da sua vida, do seu existir. Ela tá ali, né? Como eu vou dizer assim, não está conseguindo enxergar completamente seu próprio estado. Isso é muito difícil. Estar sofrendo é difícil. Tem gente que fica muito chata quando está com fome, não tem? Então, mesma coisa. Então a gente precisa ter muita paciência, não pode julgar em momento algum e incentivar a pessoa a procurar ajuda profissional, né? Se é o caso de ouvir a pessoa, mas eu vou ouvir a pessoa, eu não sei o que dizer. O psicólogo também não sabe o que dizer, tá bom? Ouvir de maneira franca, de maneira aberta, de maneira assim, sem ficar julgando. Também não precisa tirar conclusões. Eu acho que você está sofrendo por causa disso aqui. Não. A pessoa precisa ser ouvida. Ouça, 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 ouça. Deixa a pessoa falar até cansar. Ouça até enjoar, né? Isso ajuda. E é claro, sempre incentivar a pessoa a buscar uma ajuda profissional, a se cuidar, né? Tem outras coisas também que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Muito bem. Emily Salles Pisa, eu conheço esse sobrenome. Luiz, boa tarde. Já aconteceu comigo de estar dormindo e acordar sufocada, com o coração acelerado e com vontade de vomitar. Isso acontece comigo quando estou em crise, mas durante o dia
Por que acontece isso durante um sono? Sendo que supostamente é um momento relaxante. Nunca pensei no sono dessa forma, achei interessante. Tá, é claro que é assim, né? A gente não pode, seja profissional principalmente, tem que tomar muito cuidado, assim, quando vai falar de situações de pessoas, né? De pessoas concretas, situações reais, concretas, não hipotéticas, porque isso pode ser tomado como diagnóstico, né? Então, psicólogos e futuros psicólogos que estão me assistindo, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Você vai falar para uma pessoa assim, ajudá-la a compreender o que ela está passando, e aí você usa a palavra ansiedade, e a pessoa já assim, meu Deus, eu sou ansioso, eu tenho transtorno de ansiedade, socorro, vou no psiquiatra. Então, muito cuidado ao usar as palavras, né? A gente tem que enriquecer o nosso vocabulário. Às vezes a gente quer tomar o atalho de palavras técnicas, toma muito cuidado, porque daí a pessoa leva assim, meu Deus, ele usou a palavra ansiedade, então eu sou um ansioso. Não, calma. Então tem que tomar muito cuidado. Então, assim, seria o caso aí de procurar orientação profissional, tá? Até porque esses indícios são aí comportamentos, né? São coisas fisiológicas, precisaria ver o que está acontecendo, tá? Precisaria ver o que está acontecendo. Inclusive nisso de acontecer durante o sono, né? A gente não fala assim exatamente, tecnicamente falando, que o estado do sono seja um relaxamento. Sono é um estado específico, relaxamento é outro estado específico, tá? É claro que a gente precisa relaxar para dormir, mas o sono é um estado específico. E a ansiedade afeta o sono. Então, não estou dizendo que seja o caso, seja ansiedade, precisa ver com um profissional aí, tá? Face a face, se é o caso de ansiedade mesmo ou não, tá bom? No caso da ansiedade, a ansiedade afeta o sono? Afeta o sono. A pessoa acorda várias vezes, ou demora para dormir, ou acorda cedo demais, isso quando não tem insônia pura e simples, né? Não dorme mesmo, né? Aí também precisa entender o que está acontecendo, né? Formigamentos com relação à ansiedade. Pode acontecer. Eu acho interessante ver se não há questões fisiológicas envolvidas, mas pode acontecer sim, tá bom? Ai, que lindo, o pessoal mandando saudades um para o outro aqui na minha live, legal, pode usar isso também, tá bom? A Leonara, cantora, chegou a estudar psicologia com a gente. Bosco, quando a gente se dispõe a ouvir, mas algumas coisas dão gatilho e se sente mal por não querer abandonar, entre aspas. Esse termo gatilho é uma novidade para mim, não é a primeira vez que eu estou vendo, mas ele vem sendo usado há pouco tempo, né? A ideia de que algo assim aciona, então é um gatilho, dispara uma coisa na minha cabeça assim, pá, pá. Olha, é muito comum, mas é muito comum mesmo. É simplesmente as diversas possibilidades da nossa memória entrando em ação, as suas funções se encaixando, se movendo. Então, eu vejo uma cena na rua e isso me lembra de alguém. É isso, simplesmente isso. Acontece que algumas lembranças que serão acessadas aí inesperadamente são muito mais intensas para boas sensações e para sensações não tão agradáveis, para boas emoções, para emoções não tão agradáveis, né? Então eu posso ver um objeto, né? E geralmente as lembranças têm essa função para a gente. Posso ver uma lembrancinha e lembrar aquela vez que eu estava com a minha família em tal lugar, aquela viagem, como foi gostoso, né? E eu lembro. E aí eu posso, infelizmente, ver uma situação, ver um objeto, ver uma coisa, ver uma pessoa e aquilo trazer uma série de emoções desagradáveis. Pode me deixar ansioso? Pode, mas pode me deprimir também, né? Me deixar triste também. Isso que é o mecanismo geral do gatilho, até onde eu entendo a expressão gatilho como vem sendo utilizada, tá? E aí a gente se sente mal, então,
por não conseguir superar, é isso que eu estou entendendo, esse não querer abandonar? A gente se sente mal porque vê que, como eu já falei da metáfora do Merleau-Ponty, a nossa existência está girando em torno de alguma coisa e a gente não consegue se livrar disso, né? A gente vai precisar entender o como aquilo funciona em primeiro lugar. A gente está muito acostumado a pensar em porquês. A gente precisa entender primeiro o como, ou os comos, ficou esquisito, né? As formas como as coisas funcionam para a gente, tá? Eu penso que é antes dos porquês, né? Ah, tá. Nas situações em que a gente se dispõe a conversar com alguém, daí fica nervoso, fica tenso, não é? A gente fica passando mal por aquilo que estão contando pra gente. Ah, agora eu entendi. Tá. Quando a gente está ouvindo alguém, né? Eu entrei nesse assunto de ouvir de forma franca, deixar a pessoa falar à vontade, assim, né? Sem ficar julgando, então isso pode mexer com a gente. Então agora eu entendi o que quer dizer com gatilho. Mexe com a gente, ok. Me sinto mal, me sinto incomodado. E eu fico naquela coisa assim, naquele afã de querer dar uma solução, de querer dar uma resposta, certo? Ok. Então, é natural sentir isso, até, e eu vejo assim como produtivo até certo ponto, porque mostra a sua preocupação pela pessoa. Bacana, não tem problema. É preciso, então, se segurar, assim, para não sair dando soluções para as pessoas, assim, porque isso pode, muitas vezes, induzir ao erro, a uma atitude errada, a uma crença equivocada em alguma coisa, né? Se tá muito difícil mesmo dar conta de uma conversa, né? Aí vai depender da situação, vai depender da situação. Se eu estou falando de uma situação de amizade, uma amiga sua, um amigo seu que está desabafando, e aquilo mexeu com você, você está todo comovido, comovida, não sabe o que fazer, chora junto, não tem problema, é teu amigo, é teu colega de trabalho, chora junto, sabe? Aí não tem problema, desabafa também, chora junto, deixa ele chorar e você chora junto, se abraça, não tem problema, chama para tomar uma cerveja, chama para tomar um café, chama para ir em casa para conversar mais, não tem problema nenhum. Profissionais da psicologia e futuros profissionais da psicologia. Aí a nossa situação é outra. Se o psicólogo tem um arrobo emocional muito intenso, isso atrapalha, por vários motivos, não vou entrar aqui nisso. Aí precisa, então, respira fundo, não é? E tenta encarar a situação com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de, né? De pé no chão, né? E se eu não sei o que falar? Não fala nada, escuta, não tem problema, não é? A Maiara Olindo perguntando aqui da minha orientação teórica, da minha abordagem, eu estou falando aqui a partir da fenomenologia, tá? Dialogando com o existencialismo aí, tá? Ficar em silêncio a maior parte do tempo é uma coisa mais freudiana, mas olha, vale para as outras abordagens também. Não sabe o que falar ou está muito emocionado pelo que a pessoa está falando, pelo cliente, paciente, fica quieto, só ouve. Ouve com atenção, né? Ouve com franqueza a pessoa. E aí depois, na hora que esfriar a cabeça, você consegue dar um acolhimento com palavras, falar alguma coisa para dar aquele acolhimento. Não é dar conselho, não é orientar, não é faça isso, faça aquilo. É acolher com palavras, né? Isso sempre é necessário também. Um tópico que eu acho importante falar a gente não pode, a gente tem que evitar empobrecer nossas experiências. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes os profissionais da psicologia não gostam de pegar e falar para a pessoa assim, você tem tal coisa. Por quê? Isso é um cuidado técnico, teórico e técnico, sabia? Por quê? Porque daí a gente limita o nosso existir, limita aquilo que a gente é a essa palavra. Transtorno de ansiedade. Pá! Então ela me define. Ela sintetiza tudo que eu sou. Agora está tudo explicado. Mas muitas vezes as pessoas estão ali naquela fissura de ter um nome, de ter assim, olha aqui o que eu sou, né? Olha aqui a receita. Olha aqui o diagnóstico, olha o papel, peguei papel, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque daí, então, você prende a pessoa naquela definição. Você prende a pessoa naquele nome, naquele termo. E também com relação à ansiedade, de forma geral, a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque senão a gente está colocando aspectos diversos do nosso existir, da nossa existência. Né? A gente está colocando aspectos diversos daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, sob um nome só, chamando de ansiedade. Né? E isso que a gente está chamando de ansiedade pode ser várias coisas. Como eu disse agora há pouco, pode ser ou medo, pode ser medo, né? Pode ser simplesmente inquietação, preocupação, antecipação, né? Quando a gente fica antecipando as coisas que vão acontecer. Pode ser um momento de planejamento, de dúvida, de incompreensão, quando a gente não está entendendo algo, não está se sentindo compreendido. Quando a gente vai se aproximar para tentar entender e tentar lidar com aquilo que está acontecendo com a gente, que está incomodando e que perdura, é muito importante a gente observar essas nuances do que está acontecendo comigo. Como eu falei, que eu peço para a pessoa falar, fala disso, para a gente explorar as nuances. Eu tô ansioso porque amanhã é domingo e vou fazer um programa familiar. Olha, talvez a ansiedade seja uma palavra muito pesada. Você está antecipando o que vai acontecer amanhã. Você está preocupado, você está planejando. Você está entendendo que cada um desses termos vai enriquecendo essa experiência do que você está sentindo, do que você está vivendo nesse momento? Então eu penso, isso que eu coloco, por favor, não é panaceia, não resolve os problemas, assim, né? Não é a cura de todos os males. Mas é importante a gente se aproximar da complexidade das nossas vivências e compreender as suas múltiplas possibilidades. Que a gente não está preso só a uma coisa aqui, não é? Nosso linguajar hoje, século XXI, está cheio de jargão psiquiátrico, psicológico, psi, vamos dizer assim, mal utilizado e que empobrece nossas experiências. Nossa, tá chegando a hora de eu ir naquela festa, tô ansioso. Não, eu tô na expectativa. Hoje fiquei o dia inteiro dentro de casa, eu tô ansioso. Não, eu tô inquieto, eu tô entediado. Sabe, não é só uma questão de vocabulário, não é só poética. Da forma como a gente lida com o que está acontecendo com a gente, eu perceber as nuances do meu existir, de tudo aquilo que eu estou fazendo, de tudo aquilo que eu estou vivendo. Estou ansioso para ver minha namorada. Eu acho que posso dizer assim, estou na expectativa, né? Daí a pessoa até quer falar assim, mas é uma ansiedade boa. Não, é uma expectativa, é uma vontade de vê-la, é um desejo, não é? Olha como enriquece a minha experiência, olha como me permite vivenciar essa experiência de formas mais abrangentes e interessantes e construtivas, né? Não ficar falando assim, ansiedade, né? Hoje me aconteceu uma coisa ruim, tô meio deprimido. Tudo bem, a gente tem um vocabulário aí bastante amplo, né? Eu posso até falar assim, eu tô na bad, né? Mas eu tô entristecido. E eu gosto até de umas palavras pouco usadas, tô macambúzio, né? Macambúzio, né? Hoje eu tô muito impulsivo. Impulsivo é outra palavra que tem uma origem muito psi aí, né? Tô defenestrado, tô atirado, né? A questão aí é a gente resgatar as infinitas possibilidades do que é o nosso viver, que muitas vezes, tomados por uma tonalidade afetiva, por uma dimensão preocupada do existir, como uma autora brasileira, a Forghieri, gosta de falar, né, da dimensão preocupada do existir, que daí a gente fica tomado por uma emoção, por uma vivência, por um pensamento, a gente pode começar, então, ampliando os sentidos dessa vivência, ampliando os sentidos desse pensamento, permitindo, então, que se enriqueça essa vivência, que a gente observe outros sentidos, outras nuances. Por favor, isso não é remédio milagroso. Estou colocando algumas coisas aqui importantes para o nosso autoconhecimento, para a nossa reflexão, mas não é remédio milagroso, tá? Eu gostaria de falar de algumas questões sociais a respeito da ansiedade, né? O pessoal que está assistindo aí pode mandar perguntas e comentários, lembrando que esse vídeo fica
na página Psicologia Escolar e Educacional, e você pode, a qualquer momento, assistir um pedaço dele, ir para o pedaço que você queira, tá? O pessoal que estiver assistindo a reprise, digamos assim, depois, pode mandar perguntas também, pode mandar no Messenger da página, no inbox, né? Professor, no caso de uma pessoa que sofre com ansiedade e não deseja tomar remédio por conta dos efeitos que tem, como sonolência, desânimo, etc., qual o caminho a seguir? Psicoterapia. Tá? Psicoterapia. O que eu estou falando aqui, por exemplo, da questão do autoconhecimento, sempre vai ser importante, e claro que ajuda, mas se a gente estiver falando de uma situação mais severa, tem que fazer a psicoterapia, né? Eu tive um professor na graduação, Mário Sérgio Vasconcelos, é bem conhecido, aliás, piagetiano, e aí ele falava assim, quando a gente estava numa bad, numa situação ruim, ele falava para ler ficção. Não que isso seja remédio, tá? Não é que isso seja uma coisa milagrosa. Mas por quê? Ao ler ficção, você está trabalhando a dimensão simbólica do seu existir. Não é? Não é só que distrai sim, de fato. Você mergulha num outro mundo ao ler ficção. Né? Ficção que eu falo, romance, novela, conto. Né? Teatro também, peças teatrais. Você está trabalhando o seu simbólico. Você está trabalhando, então, a sua relação com o mundo. Você está trabalhando aquilo que você sente, a produção de sentidos sobre a sua própria vida e sobre os fatos que o cercam, sobre os fatos que o atingem. É uma coisa que ajuda. A gente costuma falar assim, a vertente que eu trabalho, a gente costuma falar de efeitos terapêuticos. Uma boa conversa com um amigo tem efeitos terapêuticos, uma boa leitura tem efeitos terapêuticos, um bom filme tem efeitos terapêuticos. Não confunda com isso com psicoterapia. É que aquilo vai te fazer algum bem, vai te fazer pensar na sua vida, repensar questões importantes para você, não é? Mas, se a coisa está perdurando, tem que fazer psicoterapia. A gente tem estratégias para lidar com a ansiedade pontual, que é aquela que eu falei no começo, situações específicas. Ou até, existe aí um sofrimento importante com relação à ansiedade, pode estar até fazendo psicoterapia, mas a psicoterapia não resolve em um dia, não resolve em uma sessão, nem 2, nem 3, nem 5, tá bom? E aí tem aquelas situações do dia a dia em que a ansiedade parece que vai estourar. Pode, inclusive, aí cair no síndrome do pânico, né? Num momento de pânico. Aí eu tenho, assim, algumas estratégias bem pontuais, tá? Elas não resolvem o problema para sempre, elas não são tratamento, elas são, assim, quase que manhas, assim, de a gente controlar a ansiedade por um momento bem específico. A que eu mais falo nas minhas aulas, respiração. Eu falei do mecanismo do estresse, de como altera a respiração, certo? Da mesma forma, a gente estar ansioso altera a respiração, via de regra, a ansiedade produz em nós uma respiração curta. Né? Como se estivesse ofegante. Então, uma orientação muito simples é, quando bater o pico de ansiedade, e às vezes está preso no engarrafamento, te bate um pico de ansiedade por causa da situação, o que eu faço? Estou preso no engarrafamento. O que eu faço agora? Dá para eu ligar para o psicólogo. Psicólogo, socorro. Respiração longa e profunda. Tá? Respiração longa e profunda, sem pausa. Não é daquelas respiração de aula de educação física que puxa, prende e solta. Não. Respiração longa e profunda. Por alguns minutos. Isso pode ser cansativo até, daquela tonturinha. É um estratagema para um controle momentâneo, tá, da respiração. Eu posso fazer isso todo dia? Sempre me pergunto. Pode, lógico que pode. Faz exercício de respiração todo dia, 5 minutinhos. Pode fazer um alongamento. Tem uma série de estratégias para lidar com a ansiedade, mas que elas não são terapia para a ansiedade. Posso fazer meditação para lidar com a minha ansiedade? Pode.
Tem técnicas muito interessantes para isso. É terapia para ansiedade? Não é. Mas vai ajudar? Claro que vai. Posso fazer caminhada para melhorar minha ansiedade? Super recomendo. Eu particularmente gosto muito de caminhar. Mas caminhar mesmo. E caminhar não é ficar naquele lugar que todo mundo anda na sua cidade. Tua cidade deve ter lá um lugar que todo mundo vai fazer caminhada. Aí você vai essa hora agora, assim, ó, vai estar cheio de gente fazendo caminhada. E aí, para algumas pessoas, isso só aumenta a ansiedade. Caminhar em lugares tranquilos, em lugares com pouco movimento, de preferência contato com a natureza. Isso dá aquela relaxada também. Yoga, Tai Chi Chuan, ajudam? Claro que ajudam. Tudo isso são estratégias para lidar com a ansiedade, mas é claro que se a coisa estiver muito séria, não vão ser suficientes, vai ser preciso fazer psicoterapia, tá? Obrigado pelos elogios aí, Daniel, Mariana. O David levantou a bola aqui. Alguns alunos que dizem que não estão aprendendo direito devido a uma ansiedade. Pois é, essa ansiedade pode ser o quê? Medo de errar, medo de ser reprovado, medo de não fazer com perfeição. Pô, Bosco, mas perfeição não existe. Eu sei que não existe, todo mundo sabe que não existe. Mas não é uma questão racional de saber, é uma questão de como eu me relaciono com o que eu estou aprendendo. Aí fico naquela ilusão de que tem que ser perfeito. Erros acontecem, todo mundo comete, não é? Uma coisa que nós, professores, temos que levar em consideração, eu tenho certeza que você, David, leva isso em consideração, não é? A gente não pode fazer o erro virar uma coisa gigantesca, né? Uma coisa assim, meu Deus, errou, tá errado, tá errado. Não, é erro. Aprendizagem vai ter erro. Aprendizagem sem erro não existe. Aprendizagem sem erro não existe, né? Então, é coisa assim, errou, bola para frente, vamos identificar qual que foi o erro e a partir do erro aprender mais, ampliar a aprendizagem, não é? Que realmente, muitas vezes, a pessoa, repito, não está aprendendo, não é por limitação intelectual, é por alguma questão emocional, pode ser a ansiedade, pode ser várias outras, tá? A ansiedade é uma delas. Eu quero falar, a gente está estendendo bastante, obrigado pela participação, a gente está estendendo aqui. Eu queria falar algumas questões sociais a respeito, que são fortemente ansiógenas. Aí eu estou falando do quê, né? Do funcionamento social qual a gente vive e que ele molda o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente deseja, tá? Não é uma coisa assim determinista mecânica, não. É uma relação que tem movimento, é uma relação de troca, diríamos, uma relação dialética, não é? Em que eu sou influenciado e em alguns momentos eu me diferencio, em alguns momentos eu simplesmente aceito o que o meio me impõe, em outros momentos eu me afasto. A gente está sempre em movimento. Mas muitas vezes esse sofrimento, inclusive com relação à ansiedade, ele tem esse ar de inexplicável porque ele vem de questões sociais. Eu sou obrigado a falar do consumismo, tá? A questão do consumismo é uma questão altamente ansiógena, né? As pessoas querem consumir. Eu fico impressionado nesse tempo de isolamento. A gente vê em todos os lugares em que teve reabertura do comércio, como assim, no dia que reabre, tem uma multidão de gente comprando. Aí eu vi até uma notícia que é em Paris, né, capital da França, aconteceu isso, aí mostra uma fila gigante numa loja da Zara, diriam lá, Zara, uma loja da Zara, com uma fila gigante, sabe? Em Paris, em qualquer lugar, né? Teve lá em Santa Catarina, não lembro a cidade, que abriu o shopping, e o shopping bufando. As pessoas, a gente está numa cultura de consumismo muito grande, sabe? De uma coisa assim que eu tenho que consumir. E aí, assim, você não tá vendo as pessoas assim, depois de um mês e meio de comércio fechado, eu vou lá comprar, não sei, eu tô sem roupa, sem furo, todas as minhas roupas furaram, eu tô sem meia para vestir, porque todas as meias furaram. Não, vai lá comprar supérfluo, ou vai lá para ver a loja. Tô falando isso porque tem gente muito próxima a mim que trabalha com comércio, tá? E que falou assim, reabriu e as pessoas foram lá olhar a vitrine, correndo risco, não tá indo lá comprar coisa de necessidade mesmo. E aí se não consegue consumir, fica incomodado. A pessoa que não consome, para lembrar o Gilberto de Menstein, aí um cidadão de segunda classe, como eu não consumo, então eu sou um cidadão de segunda classe, eu sou menos pessoa, eu sou infeliz porque eu não consumo. Esse assunto do consumismo é um assunto que eu sempre falo, daria para fazer uma live só sobre isso,
para sintetizar, não é? Vira esse fetiche, dialogando com o Marx aqui, uma coisa assim que é fetiche, não é só a coisa do objeto de satisfação sexual. Fetiche, na sua origem, ele é um objeto mágico. O fetiche, ele tem um deus dentro dele. E aí a gente está endeusando mercadorias. A gente está endeusando coisas, sabe? Venerando coisas. E isso está, sim, porque relacionado à nossa ansiedade, essa coisa assim, eu tenho que consumir. A propaganda fala o tempo todo que eu tenho que consumir, não é? Aí algumas coisas assim do nosso hoje, desse momento de pandemia e de isolamento social. São algumas coisas que não são exclusivas desse momento, mas eu enxergo que nesse momento elas estão assim ampliadas, intensificadas, até mesmo exacerbadas. Que é a questão assim, né? Então a gente entrou em isolamento social. Eu estou em trabalho à distância, ou trabalho remoto, ou home office. Estou em trabalho remoto, né, pela Unifil, gravando aulas, montando aulas lá no ambiente virtual de aprendizagem, e que eles chamam lá de ambiente conhecer. Tudo bem, é uma boa estratégia aí, né, para a gente não parar, para manter o aprendizado de alguma forma, nenhuma estratégia perfeita. E tem gente aí que, bom, está simplesmente afastado do trabalho, não está em home office, está simplesmente com o trabalho suspenso, ou enfim, está dentro de casa aí com mais tempo livre. E aí, criou-se uma cultura aí do desempenho. Essa cultura do desempenho ou da performatividade, ela é muito forte, independente de tempo de pandemia, de isolamento social, mas agora ela se intensificou porque assim, aproveita o isolamento social e aprende 5 idiomas, aprende a tocar 10 instrumentos, aprende, leia 90 livros. Calma, cara. Calma, aprenda jardinagem, vire um ninja. Calma. E aí as pessoas assim, eu tô me sentindo mal porque eu não tô fazendo tudo isso nesse tempo livre. Calma, cara. Por que a gente tem que fazer tudo? Por que a gente tem que fazer tanta coisa? Tá, algumas coisas eu faço porque eu quero. Realmente, vou aproveitar essa pausa para me dedicar mais aí a estudar francês, que eu parei. Não, ótimo. Aí vem uma segunda, ou vou dar outro exemplo. Eu tô aproveitando mais o tempo para voltar a jogar videogame, né? Faz tanto tempo que eu não jogava, parei, né? Ok, não tem problema. Mas aí, mesmo nas nossas distrações, mesmo naquilo que a gente faz com prazer, entrou a lógica da performatividade, de que eu tenho que ser bom, conquistar ranking e ganhar dinheiro, sabe? Que eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Então, assim, eu não vou mais lá jogar o videogame lá, eu não sei nem dar exemplo, porque há tantos anos que eu não jogo que eu estou desatualizado. Eu não vou jogar lá o League of Legends ou o Free Fire. Quando eu estou em circunstâncias normais, que eu estou toda semana em escola, daí eu lembro esses nomes. Que pessoal, os meninos falam bastante desses jogos, né? Então eu não vou jogar Free Fire para me distrair. Eu vou jogar Free Fire para ranquear, para fazer um canal e ter live. Tudo bem, tem gente ganhando dinheiro de verdade com isso. Ok, não é... Vou ficar julgando a profissão de cada um. É uma profissão pós-moderna, século XXI, beleza. Mas não é para todo mundo. E aí a pessoa perde a dimensão do simplesmente divertir-se e quer ranquear e quer ser... Olha. Né? Quer, assim, então, alcançar performance, desempenho. E a gente quer alcançar desempenho em tudo. Quer fazer um Instagram para tirar a foto perfeita, para parecer bonita, para parecer bonito. Né? Quer ter o Facebook para parecer bonito, para parecer bonita, né? É claro, tem gente usando como ferramenta de trabalho, não é? O pessoal que é músico, está fazendo live, está postando vídeos tocando, ensaiando, porque precisa ganhar o próprio pão, não é? O governo federal não está dando auxílio para os músicos, até onde eu sei. Os músicos que eu conheço não estão recebendo auxílio, não é? Tentaram, mas não conseguiram. E aí, não é? Tem que se virar, tem que ir atrás, então assim, mas perde-se a dimensão do lúdico, no caso do videogame, no caso da música também, da arte, né? Perde a dimensão do lúdico, do prazer e vira uma coisa aí pelo desempenho, né?
Temos também o excesso de informações, não é só da época da quarentena isso. O excesso de informações, ele é altamente ansiógeno, né? Então, a gente está nas redes sociais o tempo todo, né? Informação, informação, informação. Tem gente que gosta, ou aparentemente gosta, né? E vai ali se entupindo de informações, indo atrás de muitas informações, e faz o que com esse monte de informação? Tem hora que tem que parar, tem hora que tem que amenizar, tem hora que acalmar. Uns tempos atrás eu vi um termo, não é um termo técnico, tá? Não conheço isso como termo técnico, mas achei interessantinho. Ansiedade funcional, que a pessoa é acelerada no 220, ele fritadona nas coisas e é produtiva. Então trabalha, tem banda, isso que eu tô falando de mim às vezes. Eu diminui bem o ritmo, viu? Diminui bem o ritmo. Trabalha, tem banda, faz peça de teatro, escreve, pinta, borda, tira foto, quer correr, né? Enfim. Às vezes tem que dizer, calma. Às vezes menos é mais. Tá? Às vezes menos é mais. Às vezes a gente precisa trabalhar poucas informações por mais tempo. Mergulhar naquilo, né? E em termos de tarefas que a gente se propôs no período de isolamento, o que eu me propus é mergulhar na filosofia. E isso exige tempo, né? Uma leitura filosófica não é uma coisa para ser devorada, né? Eu preciso ali deixar aquilo decantar, né? Muitas vezes a gente precisa dessas coisas também, não ficar na voracidade de informações, olha a compulsão que eu falei lá no começo. A gente precisa se manter informado sobre a Covid, sobre a pandemia, com informações fidedignas, com informações embasadas? Sim. Mas quando você vê que aquilo está te deixando meio paranoicão, assim, meio com medo de tudo, dá uma relaxada, vai ler outras coisas, esfria a cabeça, não é? Esse medo do porvir está muito presente também. De fato, a gente tem que admitir que a gente não sabe muito bem o que vai ser o nosso amanhã com toda essa situação, ainda mais que a gente está sob um governo completamente irresponsável. Irresponsável, que está mais querendo ver o caos, que não está nem aí para a morte de pessoas. Credo, boas, o psicólogo tem que ser imparcial. Não existe nada imparcial. O psicólogo tem que ser neutro. Neutro é detergente, tá? Neutro é detergente. Essa é a live minha no meu canal. Essa é minha live na minha página. Quem é neutro é detergente. Não tem psicólogo neutro, tá? Então a gente está num momento de uma política de morte, de uma necropolítica, infelizmente. Isso é ansiógeno? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O que vai ser do nosso porvir? Honestamente, eu penso que a gente tem que manter os pés no chão, fazer a nossa parte, trabalhar para um melhor porvir. Isso inclui respeitar o isolamento, o distanciamento social. E também lutar aí para que o estado político social das coisas mude, né? É preciso lutar para que esse estado mude também. Como eu falei, tem questões sociais que nos afetam. Que daí, então, se eu ficar só em orientações da ordem individual para lidar com a ansiedade, não é suficiente, não é o bastante. É tapar sol com a peneira, porque existem as questões sociais que devem ser consideradas. Então, assim, em termos de recomendações, toma cuidado com o consumismo, sabe? Toma cuidado com o consumismo, todas as formas de consumismo. Menos preocupação com a exigência de desempenho, de performatividade, de tem que ser bom, tem que ser o melhor. As exigências do mundo do trabalho hoje querem capturar os nossos sentimentos, querem capturar o nosso mais profundo eu, vamos dizer assim. Que aí não basta ser produtivo, não basta ser bom trabalhador, cumprir prazos, cumprir metas. Você tem que ser feliz, porque você é a cara da empresa. Tem que ser sorridente, tem que tratar todo mundo bem o tempo todo. Tem que ser que nem um palhaço. Não, permita-se ficar triste às vezes, permita-se ficar chateado, permita-se ficar irritado. Permita-se saborear a existência em suas
em suas diversas nuances, tá? A vida, ela é muito rica, a vida, ela é muito diversificada, a vida pode ser bastante interessante. Curiosamente, nesse momento de isolamento social, nós estamos saturando a nossa intimidade, se expondo mais do que a gente já se expunha nas redes sociais. E isso deixa a gente enfraquecido, isso deixa a gente exposto, né? A gente, quando fica exposto, a gente fica frágil. A gente fica suscetível a qualquer crítica, a qualquer comentário, a qualquer descurtida. Então, tomar cuidado, levar isso menos a sério, não é? Levar isso, assim, menos como uma exigência premente. A nossa vida não tem que ser uma live, tá? A nossa vida não tem que ser uma live. O seu dia a dia, o seu existir não tem que ser uma coisa que você vai vender. Você não é mercadoria, você não é produto. Não precisa agir como se estivesse à venda, como se estivesse desfilando o tempo todo, como se estivesse aí o tempo todo querendo se expor em sua melhor forma. Todo mundo falha, todo mundo erra, todo mundo é limitado, a gente vai sentir momentos de ansiedade todo dia, momentos de depressão, né, de estado depressivo todo dia. E a vida é assim. E a vida pode ser boa. Quando eu falo que a vida pode ser boa, não tem que ser feliz o tempo todo, sorridente, parecendo uma árvore de Natal piscando. Não precisa. Mas ir levando as circunstâncias da vida. E quando a coisa apertar, procurar ajuda profissional. Sempre. E se eu quiser procurar ajuda profissional sem a coisa apertar? Eu só quero pro autoconhecimento. Só vai. Muito bem. Meu Deus, deu 1h40 já. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? O pessoal aqui falou assim para eu falar sobre consumismo. Bora fazer essa live. Tem 2 sugestões aqui. Legal. Então eu vou aí me planejar para em breve fazer uma live sobre consumismo. E aí vou pensar algum horário aí, algum dia aí. Bom, alguém tem alguma pergunta? Lembrando aí, o pessoal que está assistindo o videotape, como se falava antigamente, está assistindo a reprise, pode mandar perguntas. Eu acho que o mais prático daí é mandar inbox, mandar pelo Messenger, tá bom? Muito bem, então, eu agradeço aí a presença de todo mundo, as perguntas, os comentários, presença de ex-alunos da Unifil, a presença de ex-alunos da FADAP de Tupã. Agradeço aí a presença dos meus amigos que eu não vejo há muito tempo. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo continue se cuidando, respeita aí o isolamento social na medida do possível, né? E cuide de si mesmo. Cuide de si mesmo. E sempre que precisar de ajuda, não tenha medo de procurar ajuda. Beleza? Valeu? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Eu prometo então a próxima live sobre consumismo. Vou ver a data certinho. Muito obrigado, gente. Vou deixar meus contatos, não é? No YouTube, eu tenho o canal Psicologia Escolar e Educacional. Provavelmente, daqui a algum tempo, eu vou editar essa live e vou colocar uns pedacinhos, uns trechos lá. Tem um e-mail também, é o professorluisbosco@yahoo.com.br, quem quiser se comunicar por e-mail, meio antiquado, né? E quem aí quiser falar comigo pelo WhatsApp, é só o WhatsApp, esse número não é telefone, tá? Ele é para o meu uso profissional também, então quem quiser entrar em contato comigo, né? Professor, você é psicólogo, né? Sim, sou psicólogo, atendo na cidade de Ourinhos, não estou atendendo presencialmente no momento, mas enfim, quem quiser conversar comigo, ter uma orientação, pode aí ligar, entrar em contato por esse WhatsApp também. Valeu e até uma próxima. Abraço, se cuide.